Tânia Zaguri é mestre em educação, filósofa, pesquisadora, escritora, mantém em seus livros uma linha de trabalho que se caracteriza pela pesquisa científica fundamentada no estudo de fatos colhidos nas realidades sociais. A produção literária de Tânia Zaguri é extensa, totaliza hoje 39 livros e já tem mais um aí pronto para sair, muitos dos quais traduzidos para a língua estrangeira. Sua obra Limite Sem Trauma, Construindo Cidadãos figurou na lista dos mais vendidos do Brasil durante 56 semanas nos anos de 2001 e 2002, permanecendo, além disso, por mais de 2 meses em primeiro lugar na categoria não ficção, fato que até então inédito no Brasil. Em 2001, foi o 7º livro mais vendido no Brasil, segundo a revista Veja. Traduzido em vários idiomas, foi publicado na Espanha, Portugal, França, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Itália, México, República Dominicana e Cuba. Atualmente encontra-se na 100ª edição, com mais de 1 milhão de leitores somente no Brasil. Por esse trabalho, Tânia recebeu 2 prêmios, recordista prata em 2002 e recordista ouro em 2006. Atualmente, Tânia Zaguri trabalha no aperfeiçoamento de professores, ministrando palestras, conferências e cursos em todo o Brasil. Prazer, que alegria ter você aqui com a gente em mais um episódio do Pode Brincar, esse programa que é produzido pelo Instituto Conhecer e pelas redes do Congresso Brincar e da Comunidade Brincar. Eu sou a professora Paty Fonte, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, e tenho a alegria de estar com vocês em mais um episódio para conversarmos sobre o quê? Sobre a brincadeira e a ludicidade. Mas será que existe um limite para esse brincar? Esse é o nosso tema de hoje, não é, Vitor Meirelles? Sim, Paty Fontes, é com muita alegria que eu tô aqui hoje, eu, Vitor Meirelles, seu artista palestrante, para a gente poder brincar aqui, batendo um papo lúdico, um papo que vai falar de formação, falar da criança, da infância, e claro, com uma pessoa sempre especial. E hoje, aqui hoje é especialíssima, gente. Olha, não vou falar não vou dar esse spoiler não, vou passar para Paty Fonte, que ela com certeza vai trazer isso pra gente. A nossa convidada de hoje é simplesmente incrível, maravilhosa. Eu sou fã, então sou suspeita para falar. Posso dizer, já considero minha amiga. É uma grande mulher que deixa muitas inspirações para todos nós na área de educação. E ela vai se apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda, Tânia Zaguri. Obrigada, Paty. Prazer enorme estar aqui. Encontrar você de novo, conhecer o nosso... O seu nome ainda não gravei? Vitor Meirelles. O Vitor Meirelles. E conversarmos um pouco sobre educação, né? Uma tarefa que aqui eu me dedico há mais de 50 anos. Eu comecei a trabalhar aos 17 e continuo trabalhando porque, infelizmente, a educação ainda não está como nós gostaríamos, nós educadores, como nós gostaríamos de ver, né? Mas, de qualquer maneira, é uma grande oportunidade da gente falar sobre esse tema do qual a gente não se cansa, né? Tema que nós somos apaixonadas, não é, Tânia? Eu comecei com 14 anos, você também novinha. E Marta Helvas, que esteve aqui no outro episódio, disse a mesma coisa. Eu acho que quem se apaixona pela educação abraça, leva como missão, não é, Tânia? Com certeza. Formar mentes, principalmente mentes com perfil democrático, com respeito ao próximo, né? Esses valores, né, que a gente tenta passar. Quanto menor a criança, mais possibilidade tem da gente alcançar esse objetivo, porque é assim que a gente melhora a humanidade, melhorando cada criancinha
que ouve, né, e que assimila esses conceitos. E Tânia, você falou uma coisa muito importante, de trazer nessa formação a formação dos valores humanos. E aí eu já vou direto nesse tema, que é o nosso tema do programa de hoje. Que bom. Existe um limite para o brincar? Que limite é esse? Diz pra gente. Olha, Paty, você está levantando uma questão que, para mim, nesse momento histórico, é fundamental. Porque eu estou vendo, e não apenas me dirigindo à questão da educação infantil, mas existe sim limite, e para tudo na vida tem limite, tudo. Não adianta a gente querer dizer que você não vai ter limite para qualquer coisa. O nosso limite, o primeiro limite é a nossa capacidade. Até onde vai a nossa capacidade, ali é o limite estabelecido, né? Agora, quanto a essa questão das novas gerações e desse momento histórico que nós estamos vivendo, essa pergunta que você fez, eu considero fundamental. Por quê? Porque eu estou vendo acontecer, estou assistindo isso em todas as mídias, né, das quais a gente participa e assiste. Eu estou vendo que está havendo uma certa confusão entre se divertir, brincar, digamos assim, né, e desrespeitar. As pessoas acham, parece que algumas pessoas acham que brincar pode ser sem limite. Então, muitas vezes, a brincadeira acaba magoando, acaba deixando a pessoa com a autoestima abalada. Então, se a gente não pensar nisso, enquanto adultos, como é que a gente vai passar isso para as novas gerações? Então, é muito importante. Essa questão, eu acho que hoje, ela tem um peso, para mim, pelo menos na minha visão, eu acho que ela assumiu um peso excepcional por conta dessa confusão. Parece que as pessoas se libertaram. Claro, eu vou fazer um pequeno históricozinho, né? Até os anos 1950, né, a questão da educação era tratada de uma forma completamente diversa da que hoje a gente vê, né? Não tinha ninguém que se preocupava com ludicidade, se preocupava o seguinte: o aluno tem que aprender tais coisas, então vamos ensinar e pronto. Era mais ou menos assim, uma coisa bastante rígida. Foi a partir dos anos 60 do século passado já que se começou a trabalhar essa questão, a importância do prazer até dentro de sala de aula, o prazer, né? E se laceou muito essa questão do respeito ao outro. Então, às vezes, a gente vê grupos de jovens, e às vezes nem de tão jovens, até de adultos já com uma certa idade, brincando com os outros de uma certa maneira que denota realmente a falta de limite na brincadeira. Então, eu respondo a você essa pergunta. Sim, há um limite para tudo na vida. Cada momento com o seu limite diferente, né? Diverso. Mas, quanto ao respeito ao outro, esse tem que ser um marco que não podemos ultrapassar jamais. Então, uma brincadeira deixa de ser brincadeira no momento em que alguém está sofrendo por conta dela. Então, eu sei que trabalha com a questão do bullying, mas não é só o bullying. Quando a gente fala, a gente se refere muito a jovens em situação de escola, né? Mas não é só. O bullying, ele pode acontecer até dentro da nossa família, com uma certa brincadeirinha que se faz com aquela pessoa que é, sei lá, mais alta do que os outros, ou que é mais baixa do que as outras. Enfim, qualquer coisa de diferente pode ser um motivo até de caracterizar a pessoa positivamente ou negativamente. Você brincar de uma maneira que se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai sentir que a tua brincadeira magoou, então você vai mudar. Mas você só percebe isso se você for educado nos valores. Senão, você não vai perceber. Então, essa é uma preocupação que eu estou tendo hoje muito grande, com essa perda de sensibilidade que está ocorrendo e que a gente vê acontecer nos mais diversos locais. Não é só em escola, não é só na família, é em lugar público, é em festa. Porque as pessoas ficaram mais livres, elas esqueceram que você pode ser livre, mas respeitar o outro. Aliás, você pode, não, você deve. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Você começou tocando num ponto que realmente eu acho crucial hoje em dia.
Pode brincar, mas com limite, né? Exatamente. Brincar. E qual é o limite? É o outro. Brincar e o limite é o outro. Brincar, você vai saber que está sendo bom enquanto você tiver o olhar focado no olhar do outro e você então ter sensibilidade para perceber se aquilo não foi bom. E se não foi bom, muda a rota. Mas tem gente que insiste. Ah, não, mas eu estou brincando. Então tá brincando, tem direito a tudo. E alguém sai machucado daquela história. Então, Sim. Isso é uma coisa que nós, a partir da educação infantil, é essencial a gente ensinar essa diferença para poder caminhar com isso, né? E não acontecer isso entre adultos. E pensar que divertir, né, a brincadeira, ela tem muito a ver com essa relação de afeto positivo, da diversão, do brincar, da alegria. E quando isso ultrapassa esse limite, aí já não é mais brincadeira. E o interessante é a gente, essa coisa de que a gente usa muito essa palavra brincar e brincadeira numa posição errada. E aí eu queria te perguntar, ouvindo você, já que é entusiasmado aqui, pensando assim, em você enquanto mãe, enquanto educadora, que é o nosso público também, são de educadores, profissionais da educação, mas também de familiares, pais, mães. Como que, pensando nessa brincadeira e os elementos que estão dentro dessa brincadeira, que compõem essa brincadeira, que na minha época era o peão, a bola de gude, era a corda. Quais desses novos elementos, aí a gente está cada vez mais atualizado nas tecnologias, quais desses elementos podem tornar-se um perigo que também rondam nossos filhos, só que a gente enquanto pai, a gente enquanto professor, educação no show da escola, ali na educação infantil, não percebemos ou não vemos porque acreditamos que aquilo é uma forma dele estar brincando. Olha, é como eu falei anteriormente aqui já nesse programa. O limite é dado pela tua percepção. Na verdade, isso aí pode valer para casa, na nossa família, pode ser na escola, pode ser na rua, sei lá, na vila onde você mora, ou enfim, no playground do teu prédio. Eu acho que essa questão do limite, ela é muito ampla. Tanto assim que, assim, digamos, eu fiquei conhecida como a pessoa que fala de limites. Mas não porque isso poda ninguém, pelo contrário. Isso dá mais liberdade. Se você souber o teu limite, você vai ter mais liberdade, porque você vai poder continuar, né, conversando, brincando. Como você disse, falou de alegria. As pessoas confundem. Eu tô alegre. Aí, mas eu tô brincando. Tá brincando, tá alegre, mas o outro tá triste. E isso vale? Não, não vale. Então, o limite da alegria enquanto estamos todos bem, aí tá válido. Na hora que tem um que está sofrendo, pode ser um sofrimento mínimo, está se sentindo rebaixado, está se sentindo humilhado, está triste, vamos mudar o tom. Eu acho que isso é fundamental. E passar isso é um grande desafio para os docentes, né? Porque, primeiro, o primeiro grande educador nesse caso é a família. Porque teu filhinho está pequeno, ainda não está na escola, aí você vai mostrando para ele, olha, teu amigo ficou triste, não fala assim com ele está chateado. Primeiro educador é a família. Mas hoje, nós sabemos que as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Sim. Tem criança que com 1 ano e meio já está ficando em creche, porque os pais trabalham. A mãe trabalha, principalmente a mãe, que sempre foi a heroína, né, da família, foi a mãe. Fazia tudo, né? E agora faz mais ainda, porque ela trabalha fora. Mas, felizmente, a sociedade providenciou alguma coisa no sentido de que as escolas se abriram, né? Então, nós temos creches e nós temos... As pessoas podem ficar estudando sempre, né? Pós-graduação, pós-doc, né? Você que sabe. Então, realmente é importantíssimo esse aspecto. A gente não pode esquecer, a gente pode ser super educado no sentido de estar fazendo doutorado ou pós-doutorado e não ter a sensibilidade. Então, eu acho que a questão da educação dos valores, para mim, hoje está assumindo um papel preponderante, tanto na família como na escola. E não adianta a família achar que pode deixar a escola fazer isso sozinha, porque não pode. Tem que ser junto sempre, porque senão
não vai dar certo. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu trabalho um pouco dessa questão. Esses novos perigos que rondam nossos filhos, nesse livro que eu publiquei, ele não é um livro que fala só de perigo da internet, que agora está todo mundo apavorado com a internet, né? Mas não é só na internet. O novo perigo pode ser exatamente essa falta de sensibilidade, porque as pessoas não desenvolveram essa capacidade do olhar e sentir o olhar do outro, né? Tem gente que conversa contigo olhando para cima, olhando para baixo, mas não olha para você. Comigo não dá, eu fico nervosa, porque eu acho que se a pessoa não olha no olho, você perde a possibilidade de entender se alguém está sofrendo. A pessoa não está te olhando, está falando, mas alguma coisa não está boa. O livro fala sobre agressividade, fala sobre empatia, com certeza. Fala sobre consumismo. Exato. É muito interessante. E eu ia perguntar exatamente para você, Tânia, sobre essa união escola-família. Porque a gente sabe que tem que existir esse limite para a brincadeira. Você vem trazendo algo fundamental, que é a questão dos valores humanos, que me lembra muito aí as competências socioemocionais, que são muito faladas, e vem a BNCC, mas como colocar em prática? É isso mesmo, Paty. Não é? Porque tornou-se já um objetivo do ensino, né? Até se desconfigurou um pouco a ideia dos valores nessa hora em que se falou, os objetivos agora da escola são socioemocionais. Mas é um nome tão sofisticado que pode ser que muita gente aí não entenda o que é isso. E é o quê? É isso que a gente está falando aqui. É o que a gente acabou de falar. É você ensinar a criança a sentir. E uma coisa que me preocupa muito porque eu percebo hoje em dia que o foco está um pouco assim desvirtuado, né? Tá todo mundo com medo dos filhos. É uma coisa que eu estou até trabalhando no meu próximo livro, essa coisa da falta de limites ter levado a família a uma geração que não percebe essas coisas que a gente falou, que está magoando, que está chateando. Então, isso sem os valores socioemocionais que foram colocados como um projeto da escola, mas ele não pode começar na escola, ele tem que começar na família. E eu tenho até um livro sobre isso, que é a Escola Sem Conflito. Esse, por acaso, a gente não tem hoje aqui. Eu também não trouxe, não. Mas a gente coloca na edição a imagem da Escola Sem Conflito, que é interessante a gente abordar essa união. É desafiador. É fundamental. É desafiador para a escola trazer as famílias para essa conversa? Paty. Primeiro é o seguinte, eu acho que a escola tem uma grande dificuldade e ela precisa entender que essa dificuldade de trazer o pai para a escola não é porque o pai não queira vir para a escola, é porque ele não pode mesmo, né? Eu me lembro disso porque, como fui professora há muitos anos do ensino fundamental também, e eu me lembro que uma vez, isso aqui é uma coisa que me deixou muito triste comigo mesmo, sabe? Porque nós tínhamos que falar com os alunos que ia ter reunião, e tinha um aluno que os pais nunca vinham na reunião. E eu era muito jovem, eu tinha 18 anos aí nessa época, estava no meu segundo ano como educadora, e eu insisti com uma criança, um desses meninos, que ele tinha que falar com o pai dele, e eu mandei um bilhete. Eu achei porque eu queria muito que a família viesse, porque ele precisava de uma série de coisas que sozinho eu não estava dando conta, precisava que a família ajudasse. Mandei esse bilhete. Aí o garoto sumiu da minha sala. No primeiro dia eu não notei, no segundo dia eu estranhei, no terceiro eu comecei a ficar preocupada. No quarto eu perguntei, alguém sabe do Genivaldo? Até me lembro do nome dele, nunca mais esqueci. Porque são aqueles erros que todos nós cometemos, até por inexperiência, ou porque você talvez tenha um outro nível sociocultural, né? E aí uma menina que morava pertinho dele falou, professora, ele tá doente. Aí eu estranhei, quando acabou a aula, eu chamei a menina e falei, o que ele tem? Não, o pai dele deu uma coça nele, porque ele chegou com um bilhete que eu tinha mandado. Gente, eu me senti, né, assim, a pior das criaturas. Porque, na verdade, eu estava querendo ajudá-lo, mas eu não tinha compreendido, né? Não tinha tido a condição de entender que era até perigoso, né? Então, é uma coisa que você, quando está agindo de todo o coração, você acha que
tô fazendo o bem, eu tô querendo que ele melhore. Ele conseguia escrever direito, então eu queria que ele passasse por uma avaliação neurológica. Então, o objetivo de trazer o pai era esse. Então, você vê que, às vezes, uma coisa que você faz com a melhor das intenções acaba... Bom, finalmente eu consegui resolver a situação, trazer o pai, conversar, mas era uma situação muito conflitada e muito difícil. Então, trazer os pais para a escola é fundamental, mas entender que os pais, de fato, nem sempre podem vir para a escola, até porque trabalho horário integral, agora a mãe também, né? Então, nem sempre é porque eles não estejam interessados, é porque eles não podem, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de analisar o outro, né? A situação da vida do outro, né? Então, ser professor é realmente uma coisa que demanda a gente ter um coração enorme, porque você tem que deixar penetrar todas essas variáveis. Você não pode se esquecer de nenhuma delas, porque uma delas pode significar até que uma criança leve uma coça quando você está pretendendo o melhor para ela, mas nem sempre é o que a gente vai conseguir. Então, eu acho que essa situação, por isso eu escrevi Escola Sem Conflito, né? Parceria com os pais, porque é inevitável que a gente precise levar essa nossa palavra educativa, educacional para a família. Mas é difícil, Paty, é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade complexa e, principalmente quem trabalha no ensino público, como eu trabalhei a minha vida toda, a gente tem que ter um outro olhar, que é um olhar de quem, às vezes, tem muito mais do que os nossos alunos, né? E a gente, às vezes, não tem aquela percepção imediata. E, assim, pensando nessa educação, você traz muito a questão do sensível, essa coisa da sensibilidade, do emocional, e como que a escola e esses professores, de alguma forma, eles podem estar cada vez mais atentos a esse aluno e ao contexto dele, pensando não só os professores, os educadores, mas também a gestão educacional dessa escola. Como que a gente pode promover uma proposta de um diálogo aí, que seja um diálogo mais ouvinte, que seja um diálogo mais atento, e também pensando para que essa escola e essa educação promovida dentro da escola, ela não cause efeitos colaterais nesse aluno? Bom, a gente quer que tenha efeito, mas efeito colateral positivo, né? Não negativo. Eu acho que, como eu falei, é complexo, porque a primeira coisa que o bom professor precisa é analisar o contexto daquele grupo para o qual ele está trabalhando. Ele está numa escola particular, e os alunos são de classe A e B, ou A e B e uma parte da C, é um tipo de realidade. Quando ele está na rede pública, ele tem que levar em consideração que provavelmente essa criança fica quase que o dia inteiro sem a companhia dos pais, né? Porque ambos estarão trabalhando ou alguém está desempregado, que também é uma realidade que pode afetar a relação da família. Então, embora nós não sejamos nem queiramos ser psicólogos, a gente tem que levar em consideração essa situação da comunidade onde está inserido esse aluno, qual é a realidade dessa comunidade, para a gente decidir o que a gente pode, de fato, exigir e o que a gente não pode exigir. Então, é complicado, porque, às vezes, os pais têm outro nível educacional, com muita dificuldade de entender, até, às vezes, o que a gente está dizendo. Frequentemente, eu percebi, às vezes, nas reuniões de pais, que alguns pais estavam morrendo de sono quando a pessoa que estava gerindo aquela reunião começava a falar, explicar pedagogicamente isso e aquilo, os pais estavam quase desmaiando de sono, porque aquela linguagem estava muito distante da realidade dela. Então, o que o pai precisa é que diga, olha, quando você for ajudar, ele precisa de objetividade. Chega lá, olha, quando você for olhar se o teu filho fez o trabalho todo, não fala que ele tem que responder o que ele não respondeu. Vê se ele deixou porque ele esqueceu ou porque ele não sabia. Então, você tem que explicar coisas assim, né? Porque isso também é uma questão de sensibilidade do professor. Saber o que ele pode exigir daquela família. Ser mais direto, mais objetivo, de acordo com a realidade. Posso colocar uma polêmica aqui na conversa? Não, porque você disse sobre
a classe econômica, né? E eu vejo, às vezes, Tânia, vê se você concorda comigo, muitas escolas elitizadas, classe A, também muitas crianças acompanhadas por muitas babás e poucas com a presença das famílias. Algumas escolas até que eu faço consultoria, logicamente, não vou citar nem onde, nem qual, nem quais são, mas isso me preocupa também. E aí, crianças que veem os pais, assim, esporadicamente, só no final de semana, e aí tem pai separado, fica 15 dias na casa de um de outro, é uma outra questão, e que também requer esse olhar sensível, não é, Tânia? Com certeza. Na verdade, às vezes eu penso que nós, professores, exigimos demais de nós mesmos, né? Porque a gente tem um limite, de novo falando do limite, humano, né? Um limite para o que a gente pode realmente fazer. Agora, eu concordo com você, mas é interessante observar que, às vezes, o que você vê como um problema, na classe A e B, quer dizer, essa ausência da companhia de pai e mãe, porque talvez esteja uma condição tão boa que eles estão viajando, deixa com a babá, deixa com fulano, com Beltrano, enfim. Não que eles não liguem para os filhos, mas eles têm uma outra condição e aí eles veem o mundo de outro jeito. E você, às vezes, não percebe o que o seu filho está precisando, né? E acaba se juntando um pouco com as camadas populares, que também acabam tendo essas necessidades. São dois polos que acabam que se encontram. Que se encontram. Exatamente, vai fechar um círculo. Evidentemente que nós não vamos poder trabalhar da mesma maneira na escola de alunos de classe A e B, porque a realidade deles é o contrário. Assim como ter recebido um bilhete da escola pode ter sido para a família, né, desse meu aluno, compreendido de uma maneira errada, achou que a criança era impossível, levada na breca, não sei o quê, e aí ele acabou levando uma reprimenda até física, né? Coitado. Por outro lado, você tem o excesso de quem tem muito, né? Porque tem uma hora que eu estava até escrevendo isso nesse próximo livro que eu estou pensando agora em publicar. É uma questão que você se diz até onde que o pai pode ir. Aí pode ser o pai que tem posses e pode ser o pai que não tem. Até como é que você vai fazer para o teu filho, né, te obedecer que ele tem que ir para a escola? Tem a obrigatoriedade, é lei, né? Bom, isso ajuda um pouquinho, né? Mas, por enquanto, é só até a 9ª série. Estão pensando em ir até o ensino médio, mas... Porque hoje em dia tem uma necessidade social, né? O aluno que só vai até a 9ª série, que só faz o ensino fundamental, ele provavelmente vai ter sérias dificuldades, está praticamente condenado a ter empregos muito mal remunerados, Sim. Às vezes nem salário mínimo, né? Essa é uma realidade. Enquanto que o outro, que é da classe A e B, diz assim, para que eu quero isso? Eu vou herdar a fábrica do papai? Eu não preciso estudar isso não, basta saber ler e escrever, eu vou ser o dono. A função dele no mundo é ser dono. Então, e aí cabe a nós, em cada uma dessas duas realidades tão diversas, tão opostas, mas que acabam se juntando, e se juntando aonde? Em cima de nós, que a gente diz, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar isso continuar assim, eu tenho que ajudar esse menino, eu tenho que fazer esses pais acordarem, né? E se juntam também na internet, não é? Aí agora é outra... se juntam na internet, nesses celulares que ficam ali por horas e horas, não importa a camada social. Sim, sim. E viram uma outra questão que acaba ficando pesada também, tanto para as famílias quanto para as escolas, não é? E eu fico pensando assim, até que ponto o celular, ou esse tablet, que seja, é uma forma de brincar, é uma ferramenta lúdica e que de repente vai transformar, que não necessariamente acontece positivamente. Então, e essa coisa, os pais e tem alguns professores que acham interessante para a criança dentro da educação infantil, para aquela criança que está mais correndo, que eu acho uma beleza, criança correndo e gritando, eu adoro. Eu entrei na sala, tá gritando, aí eu começo a gritar e correr junto. E aí eu entro numa sintonia com elas. Então, assim, mas às vezes o professor, ele tá ali dentro de um plano de aula, que às vezes aquela criança, para ele deixar como se fosse acalmar aquela criança, ele dá o celular dela para ele. Ou liga a televisão, tem muita creche com televisão na sala de aula. Liga a televisão para ver um determinado conteúdo, e até que ponto
dentro desse direito inegociável que a gente preza, que é a brincadeira, que é o se divertir, mas o se divertir é onde a gente aprende positivamente os valores e esse crescimento e desenvolvimento emocional. Até que ponto isso, essa ferramenta, esse celular, esses... Conta pra gente. Eu sempre digo, você Queria te falar, Tânia, restaurante, Tânia Zaguri. Quando a gente chega em restaurante com criança agora, que a gente olha para as mesas, não tem mais uma família conversando, brincando com aquela criança, né? Não, todo mundo com celular, inclusive as crianças. E o bebezinho com celular. Você já viu bebê com celular na mão? Já vi. Pois é, então é importante a gente falar sobre isso. Não, com certeza. Eu parto sempre do pressuposto que a gente só pode atuar com o que existe. E hoje isso está existindo. Assim, eu digo assim, nós que somos da era pré-celular, quando não tinha ainda, estamos lidando com uma geração que é a geração que não acredita que não existia celular há 20 anos atrás. Esses que estão com 15, 14... Não entendi nem como que era essa vida sem internet. Exatamente. Então, nós vamos ter que encontrar um caminho para isso, né? Eu acho que sempre Aristóteles já dizia, né, que a virtude está no centro. Então, é isso que a gente vai ter que entender. Primeiro, não vai ter criança, daqui a mais um pouco, sem celular. Por quê? Porque os pais também dessa geração agora, essa geração que está sendo pai e mãe agora, já é uma geração que recebeu muito poucos limites. Então, eles estão acostumados a fazer o que eles querem e o que eles gostam. Então, se o celular dá a eles a oportunidade de ficar vendo o filme predileto enquanto os filhos podem ter 2, 3 ou até 10, cada um com seu celular, está quieto, ele está vendo o filme dele, ele deixa. Eu vou contar para vocês, eu estava vindo de São Paulo de uma palestra que eu dei. Então, Rio-São Paulo é um voo de 40 minutos, 35 a 40 minutos, rapidíssimo. E aí sentou na poltrona ao lado da minha, assim, eu aqui, ali no meio que é o corredor, na outra a criança com a mãe, a mãe com a criança no colo. Era um bebê era 1 ano e pouco, tinha 1 ano e pouco, então ainda é um bebê praticamente. Bom, eu achei maravilhoso, eu fiquei lendo um livro que eu estava vendo o texto, corrigindo não sei o quê, como todos nós, né? Depois, de repente, eu me dei conta de que a criança estava tão quieta, tão compenetrada, tão educada. Eu falei, gente, que criança maravilhosa. Eu fui olhar o que era. Olha, a criança tinha 1 ano e 2 meses, talvez, mas ela sabia tudo de celular. Gente, a coisa mais fofa. Ela com o dedinho lá passando, porque ela já sabia até interpretar qual era o logozinho do programa que ela gostava, do que ela queria jogar. Sabe escolher o que quer ela assistir. Foi realmente um anjo, né? Enquanto em outras viagens, quando não tinha celular, porque eu já peguei essa época, eu dou palestra há 30 anos. Então, aí às vezes tinha criança que ia chorando do Rio para São Paulo e todo mundo louco para que existisse o celular, porque ia ser maravilhoso. Então, na verdade, estou brincando, né? Nós estamos aqui no brincar. Sim. Mas eu, falando sério, eu acho que é uma coisa que está, inclusive, começando a preocupar as autoridades de saúde. Isso. Porque, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista de estarem surgindo novas patologias ligadas a esse desencontro, porque você se encontra com o teu celular, mas não se encontra com mais ninguém, né? Então, é uma tristeza a gente ver. E eu acho que para solucionar isso, ou pelo menos para apontar um caminho, eu chamo o Aristóteles, meu Deus, de séculos e séculos atrás, para nos dizer a justiça e a virtude está no meio. É o equilíbrio. Então, você pode, e até é bom, né? É salutar, porque as crianças aprendem muito na web, aprendem. Sim. Mas você tem que supervisionar. Você tem que dar o limite. Enquanto ele tiver tanto... Por isso que eu botei mais um capítulo aqui nesse livro, que é das mídias. É fundamental. Por idade. A criança, até tal idade, não pode ter nada de telinha. Isso dito por pediatra. Não é por mim, educadora, nem por você, nem por você. É pelos médicos. Então, o pai e a mãe que querem bem aos filhos não podem dar. E depois, aí, você dando conscientemente,
conscienciosamente, você vai dar por um tempo delimitado, dentro do que não faça mal para o seu filho. Não pensa só no seu bem, pensa no bem do seu filho. E dentro do possível, oportunizar outras experiências para essa criança. A Com gente certeza. já falou aqui no início das dificuldades de cada família, de cada classe social, mas essa criança precisa desse brincar ao ar Com livre, certeza. desse brincar em grupo, não É é? por isso que eu estou falando do meio. Então, em vez de ele encontrar esse ficar equilíbrio. 2 horas É. por dia no celular, você pode deixar ele ficar 15 minutos por Em vez de ficar o dia dia, inteiro, durante né? dia de semana, quando ele é pequeno, e no outro tempo ele vai ter que ir para o playground. Olha só que castigo. Antigamente era, né? Antigamente era Pô, assim, agora é um castigo ir para o playground, porque vai deixar o de- celular. ou o computador ou o celular. Então, é muito importante a gente estar aqui brincando, como o logo do programa, mas a gente precisa entender que nós estamos num momento limítrofe em que a gente está... Ou a gente vai caminhar de uma maneira positiva, de uma forma que isso possa ser muito bom para o desenvolvimento das crianças, da leitura, porque acaba estimulando, né? Mas não pode ser demais, né? O velho ditado, É isso. Sensacional. tudo que é demais enjoa. Tudo que é ou dá demais dor de dá barriga. problema, né? É muito bom eu pensar nessa coisa do... E os conteúdos, né? Que conteúdos são esses que a gente está oferecendo para os nossos filhos, para os nossos alunos, dentro Sim. dessas redes e mídias sociais? Isso é que tem que tomar cuidado. Porque, e trazendo bem o que você disse, pensar nesse emocional, porque quando a gente, não, é só um videozinho, mas que vídeo é esse? Pois é. E a gente está vendo, realmente acompanhando esse fato de que muitos pais, quando o que você falou, Paty, classe A, classe B, então na casa deles tem uma televisão em cada cômodo. Tem na sala, tem no quarto do casal, tem no quarto do filho 1, tem no quarto do filho 2 e para por aí, porque 2 na classe A é o máximo, né? Quase não está tendo ninguém com 3 filhos da classe A e B. E aí o que acontece? Essa criança, ela fica com o mundo. O que eu gosto de dizer, a imagem que eu gosto de fazer, é que o celular não é um celular, não é um telefone, ele é o mundo. Porque a criança ali, ela pode ter acesso a tudo. Nós já tivemos casos no Brasil de jovens, adolescentes, que marcaram encontro porque tinham celular, já eram umas mocinhas lindas, uma até foi na região norte, a outra acho que foi na região sudeste. 2 casos, que eu saiba, pode ser que tenha mais, que marcaram encontro pela internet, pela web, pelo seu celular, com pessoas que se diziam ser uma coisa e que não eram, e acabaram violentadas, uma delas morta. Então, isso já aconteceu no Brasil e é muito realmente importante que os pais entendam. Eu digo sempre assim, se você tem muito dinheiro, mas quer bem para o seu filho, não compra uma televisão para cada quarto. Primeiro, a televisão é na sala, a televisão para todo mundo. Muita gente diz assim, mas que absurdo. Não é absurdo nenhum. Vê, aí obriga aquilo que a gente estava falando. E a companhia vai ver junto, vai interagir. Depois que você já pôde conversar sobre certos perigos e tal, aí você pode até deixar que eles tenham a sua televisão no seu quarto, mas sob supervisão. Algumas coisas se perderam muito, né, Tânia? Assim, não querendo dar uma de velha, tá, gente? Mas todo mundo sabe que eu sou de falar muito da inovação, da dinâmica nas escolas, nas famílias. Mas o que a gente perdeu que é importante resgatar? Antigamente sentava-se para assistir televisão, conversar sobre os programas. Também se esperava o tempo. Eu quero ver aquele desenho ou aquela novela, vai passar no dia seguinte às tantas horas. Ali você desenvolvia o quê? A paciência, claro. Quando estava com a sua família, conversava, trocava uma ideia. E hoje a vida moderna nos proporciona muita correria. A gente sabe, sim, das dificuldades, desafios, necessidades. Mas as crianças, elas ficam muito soltas e sozinhas, emocionalmente sozinhas. Quem tem filho, sobrinho, neto, sabe como a criança olha e te convida para brincar. E eu fico pensando, porque é claro que os pais não fazem isso com intenção. Querem, É porque a criança adere àquilo com tanta alegria, e você pensa que você está fazendo teu filho feliz. Sim. Mas muitas vezes você está deixando que ele corra riscos
bastante graves. Sim. Não apenas do ponto de vista de aprendizagem, que nós estamos falando, né, de que ele pode aprender coisas erradas e tal, valores errados, mas isso até tinha também. Eu sempre me lembro que eu era uma das poucas crianças, na minha época de desenho animado, que eu torcia contra o Pica-Pau. Porque eu dizia assim, mas como ele é mau, meu Deus do céu. E aí todo mundo torcia pelo Pica-Pau, porque ele era engraçado. Então, essas coisas, quando eu coloquei isso para os meus filhos, eles adoravam o Pica-Pau. Só tenho filho menino, né? Então, menino não, eram meninos, agora é tudo grande. Então, mas eles diziam, mas mãe, por que o Pica-Pau é muito mais legal? Aí eu dizia, vamos conversar sobre isso. Por que eu não gosto dele? Olha o que ele fez, olha isso. Então, isso é uma das coisas que, né? E isso não pode ser com uma televisão em cada quarto. Você não sabe nem o que a criança está vendo. Não sabe, não tem a menor. E a mesma coisa em relação à web. Pior ainda. Pior ainda. Porque a web te comunica, você está dando a teu filho a chave do mundo, você não está dando a chave de casa. Você não tem ideia do que ele está vendo, com o que ele está falando, não tem ideia de nada. Você perde total. E mais uma vez, a relação social e a relação em família, e esse valor que a gente tem, que é tanto que biologicamente, que a gente é criado para viver em comunidade, viver em coletivo, e ele vai se perdendo. Pois é. E muito disso eu fico pensando, pegando o seu livro Os Novos Perigos que Rondam Nossos Filhos, para os pais no século XXI, eu fico pensando até que ponto essa coisa que afasta esse filho, que afasta esse aluno desse convívio coletivo, desse convívio em família, onde a gente se respeita, onde a gente dialoga, até que ponto, quando ele é posto nesse local que tem várias pessoas nessa sala de aula, até que ponto ele não acaba provocando pequenas violências ou sofrendo pequenas violências que podem levar ao bullying por conta desse não ritmo de vida em sociedade, em coletividade. Eu acho que, assim, isso é bem possível, porque uma coisa que eu gosto muito de falar sempre é que as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pela falação. Ah, não faz isso que é feio. Ah, não faz, senta direito, menino. Mas se você é uma mulher que senta elegantemente, a tua filha vai olhar e vai achar aquilo bonito, porque graças a Deus, eu digo que Deus é muito bom, porque Ele permitiu que a gente tenha os filhos sob a nossa orientação, de fato, até os 7 anos. Depois já começa a se desligar um pouquinho de pai e mãe, mas até 7 anos você pode plantar que você vai colher, plantar os valores, plantar os modos, plantar a sensibilidade, e isso vai florescer com certeza. Agora, se você acha que dá muito trabalho, aí complica, né? Porque vai ficar cada um no silêncio do seu aparelho, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, mas não vai ficar no plano de conversa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque é um momento histórico de virada que a gente está vivendo. E nós não sabemos exatamente como vamos enfrentar isso. Mas, para mim, a minha visão, no meu entender, o primeiro passo é a gente se conscientizar disso. É bom, mas também não é bom. Então, viva Aristóteles. A justiça, a virtude está no meio. Até que eu não sou muito aristotélica, não. Mas nisso eu achava fantástico, porque um homem, séculos antes de Cristo, escreveu, essa ética dele é fantástica. A virtude está no meio, então você não pode passar de um determinado limite, senão você já está fora da virtude, entendeu? E é a mesma coisa com nossos filhos. Você pode e deve dar as coisas boas para o teu filho, mas não demais, não muito cedo, não muito rápido, não com pressa. Devagar e sempre. E como que é interessante ouvir você falar, e você traz essa questão, agora no final eu lembrei do fruto, né? E eu já estava pensando na sua fala, na palavra florescer. E aí eu me lembro que a gente é feito da natureza, a gente é orgânico, e muitas das vezes os nossos colegas educadores, pais, eles acham que ao semear, você falou na semente, né? Ao semear, colocar a sementezinha ali, regou, acha que logo daqui a uma semana, no outro dia, vai ter o fruto para colher. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância desse tempo e dessa preparação, que a gente está falando, é mais ou menos isso, como que a gente planta esses valores
e o tempo que isso demora, e a importância do conhecimento, da capacitação. Primeira coisa, sabendo que demora. Eu acho que é o primeiro passo para a gente ser educador, seja na família ou na escola, é a gente entender que tudo que a gente faz vai dar, como aquela famosa frase, em se plantando tudo dá, mas tudo dá devagar, tudo dá, às vezes com alguns percalços no caminho, aí tem que replantar, né? Então, é isso mesmo que você falou. É uma plantinha, mas a planta precisa de muitos cuidados, né? Precisa de água, precisa de, enfim, de todos os minerais, né? Precisa, enfim, cada planta precisa de sal, cada uma precisa de uma coisa para florescer. E o ser humano, pela sua complexidade, a gente já vê que ele vai precisar de tudo isso e mais alguma coisa ainda, né? Porque realmente mas também, por outro lado, gente, eu digo, não tem nada mais emocionante do que você ser professor, do que você ser pai, do que você, depois de alguns anos, olhar e ver que você criou uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa capaz de se dar, uma pessoa capaz de compreender o outro, de ser humilde e, ao mesmo tempo, carinhoso. Enfim, tudo que a gente conseguiu plantar naquela plantinha, né? Tem nada mais gratificante, não é? Não tem, não. Não tem mesmo. Tânia, a emoção de, ao andar pela rua, e um adulto com uma criança chegar para você e falar: professora? É tudo de bom. Com certeza. E eu tive a alegria que na minha vida, né? Que já tenho, como eu disse, né, 54 anos de magistério, é muito tempo, muito né? Tempo. Mas eu não senti passar, não. Quando eu penso assim, puxa, mas isso é mais de meio século. Mas eu não me sinto velha, não. Me sinto com muita vontade, realmente muita garra. Realmente não está maravilhosa. Não, mas eu digo assim, é o interior, né? Sim. O que você reflete, que eu acredito, né? Então, eu já tive a felicidade de encontrar algumas vezes ex-alunos meus. E olha, nisso a web foi maravilhoso, que eu encontrei tanto ex-aluno, ex-aluna que estão exercendo a profissão e que amam a profissão, alguns fazendo outras coisas, mas todos produtivos. Então, eu sinto que eu dei uma pequena contribuição nisso, né? Com os pais deles, com certeza, a vida dos outros professores, mas a gente sabendo que a gente conseguiu fazer um pouquinho. Posso contar uma outra história? Claro! Eu adoro contar contar aqui O espaço é todo seu. Como eu falei do Genivaldo, né? Que eu tive aquele momento, eu não fui capaz de perceber, né, qual era o status da família dele. Eu não conhecia, né? Estava começando. Mas, por outro lado, eu tive um aluno que era uma graça. O nome dele, até às vezes, outro dia eu estava procurando na web para ver se eu encontrava ele, porque ele me deixou, assim, uma das grandes emoções da minha vida. Ele tinha uma dificuldade de coordenação motora que ele não conseguia. Vamos dizer que isso aqui fosse um caderno, desses cadernos deitados que a gente usa, né, na alfabetização. Ou usava, pelo menos, não sei se ainda se usa, porque há muito tempo que eu não alfabetizo. Ele escrevia, o nome dele era Sérgio Mota Carrara, ele escrevia daqui, não dava na linha o nome dele todo, porque ele tinha uma dificuldade de coordenação motora muito grande. Mas ele era uma graça, um menino tão fofo, e eu gostei muito dele, sabe? Eu sentia que ele queria aprender. E eu fui muito carinhosa com ele, como eu sou com meus alunos, porque não tem como não ser, né? Mas esse especialmente, ele era um menino muito franzino, ele tinha, sei lá, 9 anos, mas tinha um tamanho de 5, 6. Ele tinha toda uma parte de deficiência de desenvolvimento. E isso afetou a coordenação motora dele. Então, eu comecei, sentava com ele, botava ele no meu colo e tentava mostrar para ele que o caderno acabava a página. Ninguém tinha dito para ele que não era para escrever daqui para lá. A gente não tem esse conceito quando nasce, né? E aí eu descobri que ele ia para outra página porque ele não sabia. Não é porque a coordenação dele estava tão ruim assim. É que ele achava que isso tudo era para escrever. É óbvio para adulto, mas para criança às vezes não é óbvio. Exatamente. Então eu falei para ele, olha, escreve menorzinho, Serginho, que para dar, tem que dar até aqui. Aí ele começou a diminuir a letra dele. Aí a primeira vez que deu,
Mas eu beijei ele, fiquei contente, fiz os... Gente, olha, o Sérgio conseguiu, a turma toda aplaudiu. E daí ele começou olha as coisas que acontecem na vida do professor. Ele começou a diminuir a letra para ficar menor, para receber aplauso. Olha a necessidade de afeto, de amor, né? A ponto de depois eu ter que chamar ele e dizer assim, Serginho, não está dando mais para ler. Não dava para ler porque ficou tão pequena a letra dele, mais bonita, caprichada. Aí eu falei, não, você não precisa fazer menor. Assim tá, nota 10. Aí, entendeu? Porque é interessante isso, como é que a gente pensa até que o outro tem o conceito e ele não tem o conceito, né? Você tem que passar o conceito desde a coisa mais simples. E isso é maravilhoso, né? Porque você, de repente, você entende que a dificuldade dele é transponível, é, né, superável. E a gente voltou lá para o início, falando dos valores e da necessidade do ser humano, do afeto, da sensibilidade, do amor, do carinho. E eu não posso deixar de dar um depoimento aqui desse seu livro, Tânia. Por favor. Porque esse livro, quando eu comecei a ler, eu cheguei até a chorar. É mesmo? Por quê? Porque fala desse choque de gerações, nome do livro Filhos Adultos Mimados, Pais Negligenciados. E eu lendo, é todo baseado em pesquisas, né? E cada vez que eu li, eu pensava assim, como eu queria ter meus pais aqui comigo, e eu não tenho, não posso nem falar muito, senão daqui a pouco eu choro no programa. E cada caso que eu li aqui, eu ficava assim, sabe, realmente muito tocada. E esse choque de gerações que a gente enfrenta, tanto com os nossos mais velhos, também estamos enfrentando agora com os jovens, com as crianças, porque nós estamos envelhecendo, né? Sim. Então é muito interessante, eu tinha que deixar aqui essa dica do livro da Tânia Zagura, e todos eles maravilhosos, Obrigada. porque realmente me tocou profundamente, e eu achei que tinha que falar isso aqui. Não, ajudou ao mesmo tempo que me fez ver que pelo menos alguma coisa de bom e de consciência tranquila eu tenho. Isso é importantíssimo. Ajudou nesse sentido, né? Ajudou muito. Porque ajudar pode ser aprendendo e pode ser a gente como você falou, eu vi que eu fiz bem, que eu fiz certo. E o autoconhecimento, né? E esse vislumbrar também para minha filha, para os meus pequenos. Olha, mas passa tão rápido isso aqui, gente, que já tá no finalzinho, Vitor. Pô, já tá no finalzinho e você falando dos livros da Tânia, e aí eu fiquei pensando, falando dessa coisa da gente, cada vez mais aí a gente tá ficando mais, um pouco mais de tempo nessa trajetória, nessa caminhada da vida, e a importância de os livros, eles estão aqui, estão ali, mas eles vão permanecer se a gente não interagir, não buscá-los, se a gente não for até eles não saem do lugar. É maravilhoso ter hoje a Tânia aqui com a gente, batendo um papo, trazendo um pouco dessas obras que saíram dentro dela, mas o quanto é importante nós, educadores, pais, professores também, cada vez mais a gente está nessa linha de busca, de pesquisa, de conhecer essas novas tecnologias, sejam digitais, sejam analógicas. Por que, Victor, analógica? Porque uma vez um professor, Emerson Merri, falou que essa coisa do digital é legal, mas tocar o outro é digital também. Com certeza, e também, digital, o nome diz, né? E pensar nesse analógico, que é essa coisa que perpassa da origem das nossas vidas. E para isso a gente tem que sim se encontrar cada vez mais, buscar em congressos. E falando em congresso, eu até peço a Paty para também falar um pouco sobre o Congresso Brincar, mas cada vez mais a gente aprender. Porque a vida é isso, é uma passagem e a gente tem que aprender cada vez mais. Então eu gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho, porque não adianta a Tânia tá aqui com a gente, a Tânia ter toda essa trajetória de vida, toda essa produção literária e essa produção ficar parada. Então a gente precisa movimentar ela, fazer com que ela se movimente, e para isso a gente tem que ter essa ação. Claro, com certeza. Eu tenho a alegria de poder dizer que os meus livros, que publicados a maior parte deles pela editora Record, mas não todos, pela Rocco também, e eles todos estão hoje digitalizados, né? Quer dizer, para quem quiser ler no tablet, né? Já que é tão celular, tablet, mas também estão em audiobook, todos eles, porque eu acho que isso é fundamental para quem tem alguma deficiência auditiva e para quem está muito ocupado para ler, né? Que é uma coisa que também acontece hoje em dia. Eu não tenho tempo para ler. Então,
pega o audiobook, bota no carro, enquanto você está trafegando pelas engarrafadas ruas do Rio de Janeiro, você, às vezes, ouve um livro inteiro, né? Consegue ouvir um livro inteiro, ou uma parte. Mas, com certeza, a gente tem que buscar o saber, ele não vem até nós, né? A gente tem que buscar, e eu queria lembrar a vocês sabem disso, mas a quem está nos ouvindo, que hoje nós temos uma situação inédita, que é a convivência de 5 gerações. 5. Nunca tínhamos conseguido isso. E nós conseguimos isso graças à saúde, né? A área de saúde que desenvolveu. Agora mesmo tivemos a Covid, né? Um exemplo maravilhoso e fantástico de como que se conseguiu, em pouquíssimo tempo, fazer a vacina e evitar milhares de mortes. Embora tenha havido muito, teria sido o triplo, o quádruplo, sei lá quantos. Né? Então, é isso que eu digo, você tem que buscar esse saber, porque ele não vem até nós. E essa questão das 5 gerações, nós temos hoje a geração dos veteranos, que são as pessoas acima de 60 e poucos anos, 70, acima de 70. Não estou lembrado das faixas etárias muito bem, não, mas tem os veteranos, que são os mais idosos, né? Tem os baby boomers, que é a minha geração. Depois nós temos a geração X, Y, Z, e agora já está surgindo a geração Alfa. Por quê? As pessoas, eu fico perguntando, alguém sabe por que tem essa denominação? A geração X, Y, Z? Nesse livro você explica tudinho. Eu expliquei. Tudinho aqui, ó, porque que eu li. Eu vejo as pessoas, mas por que é mesmo? Não sei por que não. Por que é X? É porque são as incógnitas da matemática, da álgebra, enfim. Quando começou essa questão de dar denominação às gerações, foi um grupo de estudo que foi criado nos Estados Unidos. Esse grupo de estudo tinha o objetivo exatamente de ver o que havia em comum, né, entre as gerações. E eles começaram a fazer esse estudo, mas na época só existiam os veteranos, que agora estão lá para os seus 70 e pouco, 80, e os baby boomers. Então, depois, como o resultado foi muito expressivo, interessante, as autoridades governamentais mantiveram esse grupo de estudo e disseram, não, vocês vão continuar existindo para a gente ver o que vai ser a próxima geração. Aí surgiu uma geração que eles ainda não sabiam, eles foram acompanhando. E aí era uma incógnita, como é que vai ser essa geração? Baby boomers eu sei como é que é, mas essa eu não sei, então é X, né? A incógnita da matemática. Aí depois veio outra geração, Y. Aí chegou na Z, tinha acabado todas as incógnitas. E já tinha uma geração nova surgindo. Geração alfa. Voltaram para o início do alfabeto. Geração A ou geração alfa. Que é essa que a gente tem o desafio de encantar na leitura, para resgatar os valores. Esse é o nosso público. Exatamente. Sim. Para terminar, que tal um jogo de palavras? Vamos? Olha, mas antes você falou em cantar e brincar, a gente tá aí ao ponto de lançar aí, ó, daqui a pouquinho, em agosto, vai acontecer o Congresso Brincar em Mangaratiba, no dia 30 e 31 de agosto, então convido a todos vocês que estão por aí, nos vendo, nos ouvindo, que a gente se inscreva, as inscrições estão abertas no site do congressobrincar.com.br. Congressobrincar.com. Isso, Congresso Brincar. Não, tem sem BR. Congressobrincar.com sem BR, tá lá. Estão abertas as inscrições para o Congresso Brincar em Mangaratiba e ainda é possível para quem quiser o Congresso Brincar Digital edição especial de inclusão. Sabia que ainda dá para participar, Vitor? Olha, que maravilha. Eu já tô até feliz. Vou me inscrever logo. Porque o de Mangaratiba, se você quiser me encontrar, eu vou estar por lá. Eu espero ir também, porque sou coordenadora pedagógica desse congresso, Vitor. Eu espero participar lá também. Olha, mas o Congresso Brincar Digital, edição especial de inclusão, Tânia, ele tem um bônus, que quem vai contar sobre esse bônus é você, Vitor Meirelles. Ai, olha só, aquele tamborzinho, né? Suspense. Não, gente, é um suspense, mas é maravilhoso. É 3 meses de uso gratuito, 0800 da comunidade Brincar, que é um espaço, uma plataforma de educação que tem fórum, tem vários vídeos, conteúdos teóricos, bate-papos, então você não pode perder esse espaço, que é um espaço de educação, de gestão educacional. Então você tem lá também
Lá nessa plataforma tem os congressos digitais que já aconteceram, o primeiro, o segundo, então você vai ter acesso a todo esse conteúdo, que é uma forma de cada vez mais a gente melhorar, engrandecer enquanto ser humano e também usar cada vez mais as propostas e as ideias e também criar as nossas próprias para aplicar no chão da escola com a nossa infância, com inovação, com alegria e com brincar. São muitos cursos, congressos, conteúdo chega toda hora e são mais de 50 especialistas dentro da comunidade Brincar. E eu fico muito feliz porque nós temos ali os fóruns também de interação. É incrível, é como você pode maratonar a comunidade de tanta coisa boa que tem lá. E você que se inscrever na comunidade também tem acesso ao congresso. Sim. Então esse bônus aí serve para ambos os lados. Mas agora a gente está no finzinho, Tânia Zaguri, eu tô sentindo uma vontade de falar mais, eu falaria aqui muito tempo com você. A gente tem um jogo de palavras, e assim, a gente fala uma palavra e você diz a primeira que vem à mente, pode ser? Uma outra palavra. Uma outra palavra, a primeira que te vem à mente, pode ser? Posso tentar. Vamos tentar. Vai você. Brincar. Conhecer. Educação. Coisa boa. Só pode uma palavra, né? Coisa boa, não sei como é que eu vou dizer. Tá valendo, tá valendo. Vida. Tá valendo. Professor. Aluno. Criança. Já vou eu dizer de novo coisa boa? Eu não sou muito boa para essa brincadeira. Criança é tudo de bom. Criança é alegria. Uma paixão. Educação. Um sonho. Zero analfabetismo no Brasil. Ai, Tânia, foi um sonho ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Muito obrigada mais uma vez. Também. Eu espero que você volte, que eu quero mostrar todos os seus livros infantis também, que acabou que passou tão rápido que a gente não falou sobre eles. É porque tem muito assunto educação, assunto. né? Tem muita coisa para resolver ainda. Um prazer enorme, muito, muito obrigada. Eu agradeço. E quem quiser mandar pergunta para você, pode mandar aqui no nosso canal, pode mandar. Escreve aqui nos comentários a sua pergunta, deixa também seu relato, seu carinho para Tânia Zaguri, que nós vamos passar para ela, que dentro das possibilidades, é claro, ela vai responder as perguntas de vocês ou vai responder seu comentário, seu relato, tá bom? E voltamos na próxima semana, Victor Meirelles, com mais um Pode Brincar. Pode Brincar mesmo? Claro que pode. É bom demais brincar. Né? Pode brincar.